Pare de esperar e apenas faça. Parece algo óbvio e besta, mas muitas pessoas cometem esse erro. Eu mesmo cometi. Eu vou contar um pouco para vocês sobre isso e como eu consegui transformar a minha vida. Ter sucesso na vida, tanto nas áreas como estudo, trabalho e agora, graças a Deus, na saúde, que eu comecei a focar. Eu engordei, para você ter uma ideia, mais de 10 quilos em menos de 12 meses e eu consegui atingir basicamente o sucesso em várias áreas da vida por conta disso daí. Eu apenas fiz, entende? Parece algo besta, parece de coach, mas vai por mim. Escuta esse vídeo aqui, que é muito importante. É muito importante, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Eu vou contar o meu relato e também como você pode fazer e mudar essa maneira que a gente pensa, porque eu sei que às vezes você pensa em fazer algo, só que já começa a surgir os obstáculos que a gente cria pra gente simplesmente ficar parado. Então, por exemplo, eu vou começar um negócio. Mas eu preciso ter dinheiro, eu preciso de não sei o quê, tudo sem ser que tudo isso você consegue no meio do caminho. É só ir fazendo e você vai conseguindo. E eu vou explicar tudo isso e para vocês verem que faz sentido, tá? Só para ter uma ideia, eu vou começar contando um pouco lá atrás. Eu, quando iniciei meus negócios, tudo, lá em 2021, antes disso, eu era um aluno muito ruim na escola, para vocês terem uma ideia. Eu tenho TDAH com laudo, depressão, um monte de trem, então eu tenho tudo isso com laudo certinho, então pensa, já não era a coisa mais tranquila, né? Era desconfortável, obviamente, mas graças a Deus hoje eu consigo ter um tratamento e assim por diante, então é de boa. Então, beleza. No segundo ano do Fundamental 1, não era do ensino médio, eu consegui reprovar. Sim, eu consegui reprovar num negócio que era só para desenho. Eu era muito ruim na escola, porque na verdade não é que eu era ruim, eu não sabia ainda que eu tinha TDAH, tudo, essas coisas. Então isso tava me afetando demais. Eu não conseguia me concentrar igual todo mundo, não conseguia aprender rápido, eu esquecia muito rápido também. Outro fator, chegou em 2021, né? Eu falei, não, eu vou decidir mudar. Comecei a estudar bastante, eu comecei a tirar notas boas. Eu saí de um aluno que não sabia ler e escrever corretamente, eu escrevi a gente junto. Isso no nono ano, aí eu mudei, entendeu? No nono ano eu comecei a estudar pra caramba, tirar 9, 10, e eu também comecei a me dedicar nos negócios. Então, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, juntei um dinheirinho ali, abri a minha lojinha, que hoje eu tenho até hoje, e as coisas foram fluindo, foi bastante trabalho, obviamente, eu trabalhei muito. Hoje já faz 4 anos que eu criei a minha loja e já faturei quase 4 milhões de reais. Tenho 2 escritórios comercial, uma loja física, quase 10 pessoas da minha equipe. Mas tudo isso foi com muito esforço, muita dedicação, entendeu? Para eu chegar no faturamento de 300 mil reais não foi fácil. É complicado, meu amigo. Deu muito trabalho, só que o que eu quero que você entenda com tudo isso que eu falei para vocês, basicamente, eu apenas fiz. Eu ficava esperando. Vou ser sincero, antes disso, eu falava, não, vou esperar o momento certo. Eu lembro que eu tinha isso. Então eu falava, não, vou começar um negócio só nessa data. Entendeu? Eu ficava com isso na cabeça. Então qualquer coisa que eu ia fazer, não, vou esperar o momento certo. Mas não existe essa de momento certo. Tudo, por exemplo, eu tenho aqui meu escritório hoje. Se eu fosse ficar pensando, eu não faria nada. Essa espuma acústica aqui, eu não consegui encontrar o profissional que fazia o trabalho de instalação. É um exemplo aqui. E eu falei, olha, não posso ficar sem isso aqui. É melhor eu fazer, porque eu vou precisar. Depois eu corrijo, não tem problema. Então, eu falei, não achei o profissional que faça, não tinha na minha cidade anterior. E eu mesmo fiz ali com os meus primos, a gente colocou. E tá bom, já tá funcionando. Perfeito, mas imagina se eu ficasse criando esse obstáculo. Não, não vou fazer. Eu só vou começar os vídeos aqui quando eu tiver uma iluminação boa. Só vou começar uma loja quando eu tiver impressora. Sem ser que eu comecei sem impressora e você pode imprimir no comércio local, as etiquetas, tudo. Então, é basicamente isso. A gente às vezes fica criando obstáculo, coisas que não existe. A gente só cria para permanecer no mesmo lugar, entendeu? Tanto é que eu tenho meu livro físico, que eu mesmo escrevi, livro físico, vem autografado, livro digital, audiobook, quem tiver interesse vai estar na descrição. E nesse livro eu falo muito sobre isso, do problema à solução. Como a gente parar de criar esses obstáculos que simplesmente não existem. Obviamente, olha, eu vou dar um detalhe aqui bem importante. Não tô falando que às vezes você tem 2 filhos, um exemplo. Você tem 2 filhos, aí, meu amigo, realmente é complicado.
É complicado porque você tem duas pessoas para cuidar, criar, às vezes você tem que cuidar da avó, do vô, entendeu? Então tem vários detalhes assim, cada ser humano é único e cada um com as suas dificuldades. Às vezes você trabalha CLT também e tem que pegar 2 horas de transporte e aí seria uma sacanagem eu falar para você, ah, foca nos negócios. Não, calma aí. Primeiro você tenta, sei lá, 10 minutos no dia, 20 minutos, vai vendo que você consegue, entendeu? É igual eu falar também para alguém, vai fazer academia, vai emagrecer, aí a pessoa não tem condição de pagar um médico, tudo, mas obviamente não é pra você não fazer, dá pra você fazer, só que vai ser mais complicado, entende o que eu tô querendo dizer? Que cada pessoa tem um nível de dificuldade, cada um nasceu de um jeito, entende? Às vezes tem pessoas que nasceu com uma condição melhor e vai ser mais tranquilo, e tem pessoas que nasceu com a condição pior, e aí cada um tem que ralar, entendeu? Porém, não se comparem nesse caminho. Por exemplo, se eu fosse me comparar com os meus amigos, muitos amigos meus, o pai e a mãe é multimilionário. E, tipo assim, se eu fosse querer comparar, entendeu? Não ia ter como. E o meu já é um pouco ao contrário. Meu pai e minha mãe é classe média, tudo, tem uma condição boa, porém hoje eu ajudo bastante, entende? Então, não adianta eu querer me comparar com um cara que tá no nível 50, eu tô no nível 30. Você entende? Então a gente não pode comparar com os outros, se compare com você mesmo. E outra coisa, gente, faça, entende? Ah, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Eu também tinha medo. Pensa. Eu comecei meu negócio com 13 anos de idade. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tive a minha primeira devolução, eu pensei até em desistir, porque eu fiquei com muito medo. Eu não sabia se a pessoa ia me xingar, eu não sei. Na minha cabeça era isso. Porém, não era nada disso, era super normal. E eu fui convivendo, aprendendo. Eu tinha muito medo, vocês não têm ideia. Eu atendi os clientes, eu tinha muito medo. Não sei por que eu tinha, mas eu tinha medo. É normal a gente ter. Entende? A gente não desconhece aquilo. Eu tinha medo de enviar os pedidos. Cara, várias coisas, mas eu fiz, entendeu? Eu falei, não, não vou desistir, entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E faça na condição que você tem. Você pode começar hoje, priorize também as coisas. Então, por exemplo, não vai querer, como eu falei, se você tem 2 filhos, tudo, às vezes você não consegue focar 4 horas no dia, você consegue meia hora, mas tá bom, já é o suficiente. E use esse tempo ao seu favor, entendeu? Então tenta fazer dessa forma e priorize as coisas também. Faça uma coisa de cada vez, isso é bem importante. Pelo menos foi o que eu fiz. Eu foquei exclusivamente no meu negócio. Depois do meu negócio, eu comecei a focar nos estudos. Com os estudos, eu comecei a focar agora na saúde. João, mas você deixou a saúde? Não, não que eu deixei de lado. Eu só não estava me cuidando. Então hoje, por exemplo, eu tenho 2 consultas para dermatologista que eu tô tirando quase todas as espinhas, tá vendo? Já deu uma diminuída aqui na testa, tudo. Aí tem o dermatologista, tem a dentista que a gente vai colocar no dente aqui a parte de lente. Então eu fui fazendo isso aos poucos. E agora também eu ganhei peso por conta da academia, mas antes eu não treinava porque eu não tinha tempo. Na verdade eu tinha tempo, só que eu queria priorizar meu tempo, entendeu? Para hoje eu ter aula de inglês, ter um momento de lazer, ter a empresa, me cuidar, tudo certinho, teve todo esse trampo que eu fiz atrás, entende? Mas eu apenas fiz. Eu fui fazer com a condição que eu tinha. Eu não tinha iPhone quando eu comecei, não tinha iPhone, era um Samsung não. Perdão, um Xiaomi Redmi Note 7. Era tipo um Xiaomi desse aqui, ó, tá vendo? Aí depois eu comprei um Redmi Note 10 e foi indo. Só que esse aqui ainda é melhor que o que eu tinha, entendeu? E eu fiz com o que eu tinha ali. Era isso aí, eu gravava meus vídeos pra loja, tudo, vendia ali, anunciava na Shopee, Mercado Livre e foi crescendo, entendeu? Mas eu apenas fiz. Eu não fiquei esperando o momento certo. Eu não tinha computador, eu usava computador emprestado, pra vocês terem uma ideia. Eu fui ter computador depois de quase 2 anos. E eu fiquei até com medo de comprar também. Mas eu não me impedi, eu apenas fiz. Entende, pessoal? Um melhor conselho que eu posso dar pra vocês é olhar as coisas realmente como são. Então, por exemplo, vou começar um negócio. Tá, o que que tá me impedindo de começar? Se for dinheiro, não. Dinheiro você é tranquilo. Obviamente. Eu vou abrir uma franquia. Aí você tá. É outro negócio. Eu tô falando de montar um negócio mais simples. Por exemplo, uma loja online. Você prestar um serviço. Entende? Essas coisas assim é mais tranquilo. E aí, beleza. Agora, se você for ficar criando obstáculo, você não faz nada. Você fica parado, entendeu? Até para respirar, não. Se você ficar pensando em respirar, você não respira. Você tem que fazer. Bom, então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Tomem cuidado com os obstáculos imaginários, como eu falei. No livro físico, vai estar na descrição também. Livro digital, autografado, audiobook, o que você quiser. Não gosto de ler. Não tem problema, meu amigo.
pode ouvir o audiobook. Ah, eu gosto de ler livro online. Tem um livro online e ainda vem autografado o livro digital. Então, tudo bonitinho. Não, perdão, o livro físico é autografado. Então, não tem desculpa, dá pra você iniciar tudo certinho e segue esses conselhos que vale ouro, cara. Nossa, se eu ouvisse isso, não, se eu fosse mais cedo, meu Deus do céu, eu ia começar bem antes, mas 13 anos eu já comecei na idade boa, tá bom demais. Mas se eu tivesse escutado isso um pouquinho antes, eu não teria cometido tantos erros de simplesmente querer esperar a hora certa. Não tem hora certa, pessoal. Até para investimentos, isso eu aprendi hoje. Investimentos, dependendo do investimento, você não tem a hora certa. A hora é agora, entende? Então, cara, vale a pena, tá? Vale a pena. Faça. Não crie obstáculos imaginários. Obstáculos imaginários, por exemplo, ah, eu vou começar a correr, tá? Você vai começar a correr. Ah, mas eu preciso de um tênis esportivo. Ah, eu preciso de uma roupa esportiva. Ah, eu preciso de um carbogel, né? Aqueles. Eu esqueci o nome do produto que você toma ali, que é como se fosse pré-treino. Se você for pensar dessa forma, você não faz nada, porque aí você vai querer começar já gastando 5 mil reais. Não, não precisa. Você pode começar com um tênis normal, entendeu? Eu, por exemplo, comecei a andar de kart recentemente. Eu aluguei o kart. Eu aluguei, não fui comprar um kart, entendeu? Primeiro eu aluguei ali, se futuramente eu quiser andar muito, aí beleza, eu compro um kart. Mas, então, você começa da maneira que você pode. Eu comecei também sem equipamentos. Hoje eu tenho um capacete para andar de kart, 2 luvas ali, mas antes eu não tinha. Mas eu ia deixar de correr porque eu não tinha isso? Não, entendeu? Eu apenas fiz. E é isso, tudo na vida você apenas faz e vai melhorando ao longo do tempo, entendeu? Você vai melhorando. O negócio é a mesma coisa, o negócio você não cria ele todo pronto, bonitinho, não. E todo negócio não tá 100% perfeito, você sempre tem alguma coisa para melhorar, entende? O importante é você fazer e ir ajeitando conforme o tempo. Eu tô dando mais exemplo das lojas porque é o que eu tenho mais experiência, entendeu? Mas você pode fazer isso para tudo na vida. Começar a estudar, ah, eu só vou estudar quando eu tiver um tablet. Não, sério. Se você for pensar assim, você não faz nada. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha tablet. Eu fui ter tablet depois. Computador, mesma coisa. Usava emprestado. Entende? Então, senão a gente não faz nada, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, tem o treinamento EcoDrop também, que ensina a trabalhar, ter uma renda extra, ou viver desse mercado com e-commerce, loja online, vender produtos físicos sem estoque ou com estoque. Vai estar na descrição. Também tem as minhas redes sociais, os parceiros aqui do canal, livro físico, autografado, digital, tudo bonitinho, frete gratuito para todo o Brasil. E qualquer dúvida, tem o WhatsApp, o nosso e-mail para parceria. E é isso. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu comentário, é muito importante. Se inscreva no canal também, porque isso ajuda demais aqui. E deixa seu comentário se você gostou também desse estilo de vídeo, que eu acho que é interessante, porque parece algo meio óbvio, mas realmente poucas pessoas aplicam isso, entende? Então é interessante falar, fechou? Tamo junto.